Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do filme do Máscara. Super-herói! Posso lutar contra o crime, protegendo os inocentes. Lutar pela paz mundial! Mas primeiro... Sim, galerinha, hoje vou mostrar pra vocês os dois elencos de dublagem que o filme do Máscara teve aqui no Brasil. Filme que fez muito sucesso e até hoje é muito lembrado pela excelente dublagem que foi feita. Mas antes de mostrar os dubladores dos principais personagens e os seus trabalhos, eu queria pedir pra você ir atrás, esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é @comentário_nerd, e lá eu mostro pra vocês aí o que eu tô gravando. Inclusive eu acabei de fazer stories de hoje, desse exato momento que eu estou gravando, mostrando algumas curiosidades do que eu faço. Então, chega de enrolação e vamos entender aí esse lance das duas dublagens que nós tivemos do Máscara. E vamos começar a falar da dublagem do Máscara explicando, porque o que acontece? O Máscara teve dois elencos de dublagem diferentes. Um elenco de dublagem feita nos estúdios da Alamo, que fica em São Paulo, feito pelos dubladores de São Paulo, e um outro elenco de dublagem, que é o segundo elenco, feito na VTI, que fica aqui no Rio de Janeiro, com os dubladores do Rio de Janeiro. Vale a pena lembrar que o Máscara é dos anos 90, né, da década de 90, e nessa época era meio que comum e chato que isso acontecia algumas vezes, aonde um filme era dublado em São Paulo, depois ele era redublado no Rio, e os dubladores de São Paulo dublavam em São Paulo, mas não vinham dublar no Rio, porque não tinha muito esse networking que hoje existe muito. Hoje é muito comum uma produção que está sendo dublada em São Paulo ter dublador do Rio, porque os dubladores do Rio podem ir para São Paulo dublar ou até dublar aqui no Rio em estúdios que são, digamos que, parceiros. Então, o Máscara teve dois elencos de dublagem, um da Alamo, lá em São Paulo, e outro da VTI. Quando eu falar do personagem do filme, eu vou falar primeiro do dublador de São Paulo, depois do dublador do Rio. E vale a pena lembrar que a direção, né, da dublagem em São Paulo foi feita pelo Ricardo Nova. E no Rio não é divulgado quem foi o diretor da dublagem, eu procurei lá na Dublanet, mas não apareceu. Beleza, vamos falar do primeiro personagem, o protagonista do filme, que é o Stanley, que depois vira o Máscara. E ele foi interpretado de forma magistral pelo grande ator Jim Carrey. Já no Brasil, como eu falei pra vocês, ele teve dois dubladores diferentes. Na dublagem de São Paulo, ele foi feito pelo Tata Guarnieri. Na dublagem do Rio, ele foi feito pelo Marco Ribeiro. Bom, e a que horas posso pegar você? Bom, tem uma coisa. Minha melhor amiga chegou e eu sei que ela morreria pra ir nesse show. E será que você pode arrumar um outro ingresso pra ela? Acabou e venderam tudo. E aí, que horas eu posso pegar você? Só tem um problema. Minha melhor amiga acabou de chegar e ela ia adorar ir também. Então, se você conseguisse uma entrada pra ela... Mas acontece que elas acabaram, estão esgotadas. Tata Guarnieri é bastante conhecido por ter dado voz a outro ícone da TV brasileira, que é o Chaves. Não contavam com minha astúcia. Então você existe de verdade, Chapolin Colorado? Não está me vendo? Sim? Não sei porquê, mas tenho a impressão que parece com alguém que eu conheço. Já o Marco Ribeiro tem uma peculiaridade, que essa não foi a única vez que ele dublou o Máscara. Isso porque ele já dublava o personagem na animação do Máscara, que fez muito sucesso e marcou a minha infância, e eu acredito que é de muita gente aí atrás. Não, isso não! 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 Está tornando isso mais difícil do que o necessário. Você não a deu! Ai. Um personagem que tem uma importância grande na trama, que é uma espécie de rival do Stanley, é o Tenente Mitch, que sempre fica tentando prender o Máscara. E ele foi interpretado pelo ator Peter Regret. Já no Brasil, na dublagem de São Paulo, ele foi dublado pelo Eudes Carvalho, e na dublagem do Rio, ele foi dublado pelo Luiz Feier Mota. O que sabe desse tipo que usa máscara? Máscara? Não insulte a minha inteligência, Ipkiss. Ele roubou onde você trabalha e eu encontrei isso no Cocobongo. Não pode haver dois idiotas com pijama assim. Milo, não! Posso ver seu pijama, Sr. Ipkiss? O que sabe sobre esse tal Máscara? Máscara? Não insulte minha inteligência, Ipkiss. Ele roubou o banco em que você trabalha e eu achei isto no Cocobongo. Não existem dois idiotas que usam um pijama como este. Milo, não! Posso ver esse pijama, Sr. Ipkiss?
Eudes é bastante conhecido por já ter dado voz ao Lúcifer no Cavaleiro dos Zodíacos. É verdade que eu fui impedido por Atena e pelos outros desde os tempos remotos, mas, ironicamente, os cosmos de Abel, Poseidon e Eris, a quem vocês mesmos mandaram para o inferno, fizeram com que eu despertasse do meu longo sono. Já o Luiz Fermota é bastante conhecido por ser o dublador do Michael Jordan no Space Jam. Inclusive, no dia de hoje que eu estou gravando, que é sábado, fique a curiosidade, faz 23 anos que se estreava Space Jam. Então fica aí a data comemorativa e quem sabe futuramente eu trago aí um Quem Dubla, porque o Space Jam é muito maneiro. Estamos mal. Mas eu já tive nessa situação várias vezes. Ainda podemos vencer. Não estamos vencidos. Temos que nos unir. Precisamos ter confiança. Vamos voltar e vencer esse jogo. Até parece. Que droga! Parece que o Stan teve um encontro. Obviamente que se estamos falando de um filme, entre aspas, de super-herói e quadrinhos, nós temos o par romântico do protagonista, que nesse caso é a Tina, que foi interpretada pela excelente atriz Cameron Diaz. Já no Brasil, na primeira dublagem de São Paulo, ela foi dublada pela Eleonora Prado. Já na dublagem do Rio, ela foi dublada pela Mônica Rossi. Que bom. Sabe, eu quase nunca venho aqui. É difícil acreditar que era um depósito de lixo. É muito bonito no pôr do sol. As emissões de metano acentuam as cores. São os rosas e os verdes. Gracinha. Sabe, eu nunca venho aqui. É difícil acreditar que já foi um depósito de lixo. Pois é. É bonito no pôr do sol, não é? As emissões de metano acentuam as cores. Nossa. E todas essas cores, esse verde... Eleonora é bastante conhecida por ser a dubladora da Patty Maionese na animação do Dog Funny. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês querem aí que eu traga um Quem Dubla ou um Quem Dubla Pocket, mostrando aí a dublagem do Dog Funny. Então, o que estava rangendo, feito não sei o que lá na pista de corrida, se não era um carrinho de mão? Está pensando o que eu estou pensando? Não. A evidência! Alguém, obviamente, roubou o carrinho de mão dos Valentine e suas luvas. Você não vê? O som de algo rangendo que a senhora Valentine ouviu nos arbustos foi... Alguém roubando os para-choques! Já a Mônica Rossi apareceu num Quem Dubla recente que a gente teve de uma produção de uma animação que eu gostei muito, porque ela é a dubladora da Mortiça nessa animação do Família Addams aí que tá fazendo muito sucesso. Oi. Vandinha, o que está fazendo com isso? Eu não sei bem. Que estranho. Geralmente é um palhaço assassino que sempre aparece segurando isso. Obviamente que estamos falando do Máscara, e o Máscara é um filme, entre aspas, de super-herói e um filme de quadrinhos, né? Porque o personagem é dos quadrinhos, então nós temos um personagem que é o vilão. E esse vilão se chama Dorian. E ele foi interpretado pelo ator Peter Green. No Brasil, na dublagem de São Paulo, ele foi feito pelo Paulo Celestino. Já na dublagem do Rio, ele foi feito pelo grande dublador Márcio Simões. Usar o despertador nele. Precisamos de grana. Primeiro roubamos o banco. Depois pegamos o Nico. E aí, meu chapa, estamos de férias. E a cidade será nosso parque. Dá uma despertada nele. Mas precisamos de grana. Por isso, assaltamos o banco, pegamos o Nico, e aí barra limpa, amigo. E toda a cidade vai estar no papo. Paulo Celestino foi o dublador do Máscara da Morte no Cavaleiro do Zodíaco. E infelizmente ele nos deixou em 2017, aos 59 anos de idade. Vou mandar você para o mundo dos mortos por meio do Sique-Chique. Já Márcio Simões é um grande dublador, muito conhecido, fazendo vários trabalhos aí nos últimos meses. E o ator que ele dubla, que eu particularmente gosto muito e acho que encaixa perfeitamente na voz dele, é o grande Samuel L. Jackson. Por causa dele. Ano passado, a Terra recebeu um visitante de outro planeta que, numa briga, destruiu uma cidadezinha. Mas vocês não são os únicos lá fora, são? E
não são a única ameaça. O mundo está se enchendo de gente que não pode ser superada. O Stanley, né, o Máscara, tem um melhor amigo que ajuda ele, não ajuda, atrapalha, que é o Charlie, que foi interpretado pelo ator Richard Jeni. Já na dublagem de São Paulo, ele foi dublado pelo dublador Flávio Dias. E na dublagem do Rio, ele foi dublado pelo grande dublador Marco Antônio Costa. O Clube Cocobongo. O lugar mais quente da cidade. E só pode entrar a nata da nata. E como nós entramos? Tá brincando? Deixa comigo. O Clube Cocobongo. É o lugar mais quente da cidade. Só a nata da nata é que frequenta. E como é que a gente vai entrar? Ah, você tá brincando? Deixa comigo. Flávio Dias dubla o Bakeman no Mundo de Bakeman. Por favor. Meu bagoscópio permite que a gente olhe para as coisas que normalmente seriam muito difíceis de se ver. Gravidade é a força invisível que puxa as coisas na direção. Já o Marco Antônio Costa dubla um personagem que marcou a minha infância e adolescência, que é o Pica-Pau. Ei, senhorita Minnie, sabe, eu conheço muitos remédios caseiros. Uma personagem que é muito querida e muito curiosa no filme é a Senhora Pinman, que foi interpretada pela atriz Nancy Finch. Na dublagem de São Paulo, ela foi dublada pela dubladora Maxmira Figueiredo. Já na dublagem do Rio, ela foi dublada pela grandiosa Selma Lopes. Ipix! Você tem ideia de que horas são? Na verdade, não. Meu carpete novo! Saiba que eu vou acrescentar isso no seu aluguel, Ipix. Sabe, senhora Pinman? O quê? Nada. Ipix, você faz ideia de que horas são? Na verdade, não. Meu carpete novo! Saiba que vou incluir a lavagem no seu aluguel, Ipix. Sabe, senhora Pinman? O quê? Nada. Maxmira é muito conhecida por ter sido a dubladora da Rose na animação dos Jetsons. E fica aqui a homenagem que, infelizmente, ela faleceu aos 79 anos no ano passado. Já a Selma Lopes é a nossa eterna dubladora da Marge Simpson. Estou muito emocionada. Eu só não choro porque os meus olhos são muito grandes. Nós falamos, né, que no filme tem um policial que fica meio que caçando o Stanley e o Máscara, e ele tem uma espécie de um ajudante, que é o Doyle. E ele foi interpretado pelo ator Jim Duggan. No Brasil, na dublagem de São Paulo, ele foi feito pelo Fábio Tomazini. Já na dublagem do Rio, ele foi feito pelo Carlos Seidil. É rápido assim no meu banco. É mesmo. É uma máscara de borracha e tanto. O que disse o laboratório? Bom, conseguimos algumas impressões nas notas, mas não são dos rapazes do Tyrell. Parece que ele chegou lá primeiro. Pegue a ficha dos empregados e pegue as impressões digitais de Ipix. Stanley Ipix. Ah, foi coisa de alguém de lá mesmo? Ninguém é tão rápido. Eu que o diga. É uma beleza de máscara de borracha. O que a perícia diz? Temos algumas digitais nas notas que achamos, mas não batem com os homens do Dorian. Parece que o cara aí chegou lá primeiro. Verifique as fichas dos funcionários e as digitais de um tal de Ipkiss, Stanley Ipkiss. Acha que foi um trabalho interno, né? Fábio foi bastante conhecido por ter dublado o Cristal no Cavaleiro do Zodíaco. E infelizmente ele nos deixou no ano passado, aos 68 anos de idade. Isso é incrível. Yoga, se você treinar com afinco, conseguirá fazer isso um dia. Já o Carlos Seidil é o dublador clássico e nosso eterno dublador do Seu Madruga nas produções do Chaves. Como? Você gastou 20 mangos numa coisa que serve para limpar objetos de prata. Mas aqui nós não temos nenhum objeto de prata, Chiquinha. E por fim, mas não menos importante, nós temos uma personagem mulher que marca o filme, né? Ela meio que seduz o Stanley, depois acaba atraindo ele, que é a Peggy. E ela foi interpretada pela atriz Amy Yasbeck. No Brasil, na dublagem de São Paulo, ela foi dublada pela Rosa Maria Baroli. Já no Brasil, ela foi dublada pela dubladora Isis, aí eu vou ter que dar uma colada aqui no sobrenome dela, que é
Kwiatkowski. É assim, vai estar aparecendo na tela, é um sobrenome bem complicado. Desculpa se eu falei errado. É o senhor legal? Sou! Oh, Stanley! Você não imagina quantas respostas nós recebemos. Há centenas de mulheres por aí procurando um cara assim como você. Mesmo? É. Pode imaginar o quanto é difícil encontrar alguém decente hoje em dia? A maioria acha que monogamia é algum tipo de madeira. Cara legal? Isso! Ah, Stanley, você imagina quantas cartas eu recebi por causa da sua? São literalmente centenas de mulheres procurando por um cara como você. É mesmo? É muito difícil achar um homem decente nessa cidade. A maioria acha que monogamia é uma madeira. E a Rosa Maria é bastante conhecida por ter dublado a Meryl Streep no filme da Dama de Ferro. Já a Isis dublou a Moira no Overwatch. Você cumpriu o seu propósito. Esse era o resultado esperado. Uma curva falha na evolução. Então é isso, esse foi o videozinho de hoje mostrando pra vocês os dubladores que já deram vozes aos personagens, né, do filme do Máscara. Filme que eu particularmente amo, adoro, é um dos meus filmes favoritos, tanto na minha infância quanto atualmente. E eu queria deixar pra vocês aí, lembrando que a gente tirou essas informações do site da Dublanet. Eu vou deixar o link dos dois elencos de dublagem na descrição. E também eu quero lembrar vocês que nós do Comentário Nerd ainda estamos participando da campanha de arrecadação, né, da vaquinha da Mariana e da Maria Cecília, que são duas irmãs que têm a doença degenerativa AME, que é uma doença grave, que o tratamento é caríssimo e a mãe delas está realizando uma vaquinha para custear o tratamento. O link também vai estar na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é @comentário nerd. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.